Bom dia, tudo bom? Boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o Elton Vale. Espero que estejam todos bem nesse momento tão difícil, que é o momento de pandemia. Hoje nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. O que foi esse evento? O que foi esse ocorrido na história mundial no século passado, no século XX? E como tudo isso se transformou em um colapso, né? Em um grande colapso para a humanidade. Como tudo isso se formou? Quando isso aconteceu? Vamos entender um pouco mais? Então, vamos lá. Aí vocês têm duas imagens interessantíssimas, né? Que tratam um pouco justamente desse período da Primeira Guerra Mundial, certo? Isso é quando o jovem é preso. Vocês podem ver uma imagem cuja representa a prisão desse jovem, né? O Garivilo, príncipe, certo? Preso após cometer o atentado que causou a morte do arquiduque da Áustria, do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Certo, gente? E a outra imagem, ela representa as delegações reunidas durante o Tratado de Versalhes, na Galeria dos Espelhos de 1919, certo? Para tratar dessa questão dos últimos acertos ao fim da guerra, que, na verdade, nós vamos observar que dá início a um novo conflito, né? Conhecido como Segunda Guerra Mundial, que foi bem maior ainda do que a Primeira. Uns afirmam até que a continuidade da Primeira Guerra Mundial, né? Então, vamos lá. Continuando. Segundo Koshiba, ele vai falar que a Primeira Guerra Mundial ela vai se dar devido a uma como é que eu posso dizer, rivalidades interimperialistas, né? Ele pontua que o sucesso de uma grande nação, ela estaria equilibrada em três grandes coisas, né? Em três grandes fatores. Que fatores eram esses? Que fatores contribuiriam para que houvesse sistematicamente a existência de nações superpoderosas? Primeiro fator, o fator armado, o fator bélico, certo? Um bom exército, teria que ter um bom exército, né? Um poderio militar, né? Teria que existir, certo? A disponibilidade de capital, então a pessoa teria que, o país, a nação, ela teria que ter esse capital necessário, tá? Poderio bélico, poderio militar, né? Disponibilidade de capital e avanço tecnológico. No fato, ela teria que ter um nível tecnológico bastante avançado, um bom nível tecnológico. Quem disponibilizava desses três fatores com muita evidência naquele período era a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha era a nação que despontava desses três fatores, né, do processo interimperialista. Bom, a Grã-Bretanha, ela se vinha com esse pioneirismo desde sua formação como Estado moderno. Ela vem se estruturando, né, desde esse período. E, claro, chega a seu apogeu no reinado da Rainha Vitória, no período ali que vai dominando os territórios pelo mundo inteiro, ok? Bom, como principal antídoto para combater o grande avanço britânico, algumas nações resolveram fazer restrições, né? Os empresários procuraram buscar o Estado, e o Estado, para solucionar o problema, começou a fazer restrições a importações, inclusive importações inglesas, para que o consumo de produtos passava a ser produtos internos, produtos da própria nação. E, claro, aumentando as taxas alfandegárias de produtos importados.
a Alemanha, o Japão, né, e a Itália, que chegaram atrasados no processo de industrialização, né, em sua disputa, eles começaram ali a procurar o Estado, né, para que tomasse medidas decisivas, né? Então foi substituído o liberalismo econômico pelo Estado pelo nacionalismo, né? O liberalismo que não intervia, o Estado não intervia diretamente na economia, e agora o nacionalismo, não, o Estado vai ter que intervir aqui, o Estado vai ter que fazer isso, né? O Estado vai ter que realmente deixar a galera aqui consumir os nossos produtos, né? Então é bom a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Desse modo, o Estado ele começa a abrir mercado e defender irrestrita liberdade comercial, né? E a política desses três países, em especial da Alemanha, ela consistiu em erguer barreiras alfandegárias, defendendo todos os mercados. Por outro lado, onde estavam os Estados Unidos nisso tudo, né? Onde estavam os Estados Unidos? Grande nação, né? Com território, com espaço territorial muito grande, ele não estava se envolvendo de forma direta, imediata, mas não quer dizer que ele não vá se envolver nesse processo, certo? Ele vai entrar nesse conflito. Vamos observar que os Estados Unidos têm territórios em toda a parte do mundo também hoje, né? Território nacionalizado como americano, como deles, né? E é importante a gente entender esse processo. Então, os Estados Unidos, eles não deixaram de participar das conquistas, né, das disputas neocolonialistas, certo? E assim, as inúmeras potências capitalistas, economicamente poderosas, começou a se concentrar entre elas uma acirrada disputa, né, uma acirrada disputa, vista como concorrência comercial. Essa disputa, no âmbito econômico, ela deixa esse terreno e começa a entrar em outro, né? Por quê? Porque implicava em um controle de mercados no globo. Estava começando a se implicar um controle de mercado do globo. Então, a galera começou a deixar esse contexto econômico, né, para poder, e começou a verificar uma intensa militarização, né, uma intensa militarização devido à concorrência internacional, né. A competição de mercados, né, a competição econômica, a competição de consumidores e fornecedores, ela vai gerar um conflito diplomático, ela vai entrar para o campo diplomático. Que isso dá origem, fomenta a dois grandes blocos da economia, dois grandes blocos. Quem são esses blocos que vão começar a existir ali? É o bloco da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança, né? Esses dois grandes blocos, eles vão surgir, né? Eles vão ali aparecer. Segundo o que diz Souza, né? Souza, ela pontua, né? Souza é responsável pelo livro do grupo Conquista, certo? Ela fala o seguinte: o progresso técnico-científico, conjugado ao crescimento econômico procedente da segunda revolução industrial, promover a concorrência entre países industrializados, estimular o imperialismo e estabelecer um clima de instabilidade entre as principais potências europeias. Foi o que eu expliquei agora há pouco, mas com um olhar mais determinado de Koshiba. A animosidade entre as potências acarretou na formação de alianças políticos militares. A Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro
Império Turco-Otomano e Itália. Aí vocês percebem que tem 4 países, não tem 3, né? Mas é um pensamento jamais alicerçado no olhar de Souza, né? A gente vai observar isso. No desenrolar do conflito, esses 2 blocos antagônicos sofreram alterações de acordo com os interesses de cada Estado, diretamente envolvido na guerra. A política de alianças deu início a uma fase denominada paz armada, caracterizada por um aumento considerável de armamento e intensa militarização da Europa, que previa um conflito direto entre as potências imperialistas. Então, a gente observa que tanto Koshiba quanto Souza estão ali falando diretamente da ligação do imperialismo com a Primeira Guerra Mundial. A gente não pode, em nenhum momento, esquecer desses fatores, né? O imperialismo ligado diretamente à Primeira Guerra Mundial, certo? Então, se forma um conflito, se forma um conjunto, e esse conjunto, né, de blocos, esses 2 blocos, eles vão dar origem ao que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial a partir de 1914. E como isso irá iniciar? Como essa guerra irá se promover? O que vai se estabelecer para que essa guerra venha existir? Certo? Bom, Koshiba vai pontuar que, preste atenção, em uma visita, né, do arquiduque à Bósnia-Herzegovina, o arquiduque Francisco Ferdinando, que vai à Bósnia-Herzegovina, uma visita a carro a céu aberto, ele sofre um atentado que leva ao assassinato. Ele e a arquiduquesa, Sofia, estavam em um passeio a carro a céu aberto e acaba sendo assassinado por um jovem, né, que é participante de um grupo conhecido Mão Negra, né? O jovem nacionalista sérvio. Ele reivindicava essa região, a Sérvia. Agora, nós temos que entender o sentido dessa reivindicação, né? Vamos lembrar que ali antecedendo, o mundo vivia uma verdadeira corrida armamentista, né? E esses grupos que existiam, essa aliança, cujo o arquiduque era membro de um desses grupos, procurava sempre superar a outra. Aí nós temos 2 movimentos, né? 2 grandes movimentos, que é o pan-eslavismo e o pan-germanismo, certo? Que vai estar dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, o pan-eslavismo e o pan-germanismo estarão dentro desse contexto. E é esse que nós precisamos entender. O que defendia o pan-germanismo? Defendia a união de todos os povos germânicos da Europa Central. Os germânicos eram um grupo étnico, são um grupo étnico, na verdade, e linguístico originário do norte da Europa, e tem o alemão como idioma em comum. O pan-eslavismo pregava a união de todos os povos de origem eslava. São considerados eslavos os povos indo-europeus, cuja língua teria origem comum. A maioria vive nas regiões centrais e orientais da Europa. Divide-se em grupos distintos, como poloneses, russos e sérvios. Então, havia-se um certo conflito, né, entre esses 2 grupos. Bom, o Gavrilo Príncipe, ele era pertencente ele era do grupo, né, que estava ligado ao pan-eslavismo, né? E dentro desse contexto, tinha uma organização nacionalista conhecida como Mão Negra,
certo? Essa organização, ela lutava contra a expulsão do exército austríaco e o resta de expansão territorial, o Império Austro-Húngaro também começou a se expandir dentro da Europa. O que acontece? A Sérvia, ela teve apoio à Rússia, baseada nessa ideologia do pan-eslavismo, e declara da situação, declara guerra à França. Quando a Alemanha declara guerra à França, ela declara guerra invadindo a região da Bélgica. Ao invadir a região da Bélgica, é interessante esse ponto, gente, que ao invadir a região da Bélgica, é bem intrigante que provoca a Inglaterra. Ao provocar a Inglaterra entra devido à invasão da neutralidade, né? Devido a Alemanha mexer com a neutralidade belga. Bom, aí nós já temos, dentro de todo esse conflito, o Império Austro-Húngaro, a Sérvia, a Rússia, a Alemanha, a França e a Inglaterra estão dentro desse contexto. A Itália, que tinha aliança na Tríplice Aliança, estava no grupo, né, tinha aliança com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, ele fica neutro, porque diz que não era uma ação defensiva, que aquele grupo, tipo, como se tivesse procurado a guerra, né, tivesse ali promovido a guerra. Então, ele se mantém ali na defensiva, certo? A Inglaterra, ao declarar guerra à Alemanha, ela também ali promove uma instabilidade, né? Uma instabilidade total. O mundo ele começa a se movimentar. Quem é a Inglaterra naquele período? A Inglaterra é a grande nação, é a grande potência militar daquele período, certo? Depois do reinado da Rainha Vitória, nós vamos ver que os seus descendentes elas estão em toda a Europa. Então, vamos dizer até que é uma briga entre família, certo? Os descendentes da Rainha Vitória estão em toda a Europa. O czar russo é primo do rei da Inglaterra, só para nos relembrarmos certas situações, né? Os estrategistas alemães, né, eles acreditavam que a guerra seria rápida, né? E a guerra começou na etapa da guerra de movimento. Começou com uma etapa da guerra de movimento. Aí, só que essa guerra, ela chega um momento que ela paralisa e se torna a famosa Guerra de Trincheiras, certo? Em 1915, as frentes se paralisaram, né? A guerra de movimento deu início a um lugar, né, mortífero, a um lugar mortífero, conhecido como Guerra de Trincheiras, de onde partiam ataques de todos os lados. De todos os lados. É interessante porque, sendo atacantes invariavelmente aniquilados, as pessoas, né, os soldados, eles morriam feito moscas, né, segundo Koshiba. Koshiba pontua que os soldados morriam feito moscas. Então, a gente observa aí que essa guerra, esse grande conflito, ele atinge a humanidade numa esfera desumana, né? Numa esfera desumana. Enquanto jovens soldados estão um atacando ao outro,
os grandes criadores da guerra estão em seus palácios. Os grandes criadores da guerra estão em seus palácios. Eric de Hobsbawm, ele vai falar isso, que os velhos, rabugentos, que estão em conflito entre si, estão em seus palácios, os jovens ali morrendo, né? Feito moscas, segundo Koshiba, né? Então, o Koshiba coloca. Então, olha só, essa batalha, né? Se a gente observar no Oriente, a Rússia é governada ainda nos padrões absolutistas, segundo Koshiba, enfrentava sozinha a poderosa Alemanha, que a Alemanha estava altamente poderosa naquele período. Então, olha só, o czarismo ingressou aí numa etapa turbulenta, né? Aí, a grande consequência da Primeira Guerra Mundial para a Rússia vai ser a queda do czar, né? O czar, ele vai cair. Então, nós vamos ver a queda do czar russo, né? Cair, certo? Vai haver aquela grande queda. Então, e vai assumir, né, um golpe, né, vai assumir Lenin. Lenin vai assumir em 1917 e botar fim ao poder do czarismo russo. Então, a Alemanha, a Rússia também, ela vai ter uma enorme consequência por conta desse conflito, né? Esse conflito, eles vão ser vistos, né, como, por outro lado, fim de um império. E a gente vai observar que mais tarde vai ter o fim do Império Alemão também. A Alemanha também o Império Alemão também vai cair, certo? Então, a Grande Guerra, ela vai provocar fim de impérios, vai mudar o mundo. O próprio rei da Inglaterra, o rei Jorge, para ele se estabelecer no trono, vai mudar os nomes saxoburgos para, né, Windsor. Se tu olhar o nome da família real britânica hoje, eles são Windsor, Elizabeth de Windsor. Hoje é Elizabeth Regina, por ser rainha, mas é Elizabeth de Windsor. Por que isso? Porque a nomenclatura era alemã. Então, o mundo estava insatisfeito. Nós vamos ver uma transformação no mundo muito forte, né? O mundo, a partir da Primeira Guerra, também vai mudar na sua forma de governo, na sua forma. Muitas repúblicas, elas vão surgir, né? A Grande Guerra envolveu boa parte dos estados europeus, exceto a Espanha e os Países Baixos, a Escandinávia e a Suíça. Soldados indianos, canadenses, chineses, africanos, vocês pensam que a África não teve participação na guerra? A África teve, né? Africanos tiveram participação. E estadunidenses, né? Eles foram lutar no território europeu, tá bom? A gente não pode deixar de explanar o papel do africano na guerra. Ele também foi lutar, ele também foi morrer na guerra, certo? Os combates se deram no Oriente Médio, no Mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico e na África. É possível dizer que a guerra iniciada em 1914 mudou para sempre a história mundial. Nesse sentido, quem fala é o historiador inglês Eric Hobsbawm, né, que já citei anteriormente, que considerou esse acontecimento como o início do século XX. Quer dizer, para Hobsbawm, o século XX inicia com a grande eclosão desse conflito, com a grande eclosão da Primeira Guerra Mundial. É interessante, gente, porque o mundo muda, né, a partir desse período. Porque ele vai dar fim também a um período que era vivido, a Belle Époque, aquele momento que está se transformando as coisas, as inovações, né? As pessoas estão ali na euforia e, de repente, essa euforia é o início de uma guerra no dia 28 de junho de 1914, certo? Nós precisamos compreender esse período e até mesmo entender
esse período. A Grande Guerra Mundial, como eu já falei, ela é dividida, ela pode ser dividida, né, em duas grandes fases, né, que é a guerra de movimento e a guerra de trincheiras, certo? Para essa guerra de trincheiras, a gente vai ver aqui uma imagem bastante interessante de soldados, tá? Soldados estão mascarados ali, né? Com máscara de oxigênio, se protegendo, né? Vocês podem perceber que essa não há proteção, na verdade, tentando se proteger, né? Dos ataques. Tais ataques que vêm de todos os lados, certo? Tais ataques que vêm de todos os lados. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu deixo a continuação, né? Nós vamos falar do papel da mulher na guerra, né? E iremos falar um pouco mais sobre as guerras das trincheiras e convido a vocês a deixar o like, né? O like no nosso canal. Um forte abraço, Deus abençoe, se cuidem, usem máscaras, eu estou sempre com a minha, tá? Minha bastante moderna, bastante sofisticada, usem máscara. Aqui eu estou em um ambiente isolado, por isso eu não estou usando, mas eu peço que vocês possam estar se protegendo desse momento tão complexo que é a pandemia. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Se Deus quiser, estaremos falando sobre Primeira Guerra Mundial.